temperatura e calor. Temos agora uma figura que representa a interação entre o sistema e o ambiente. Vamos explicar logo essa figura. Nessa figura que nós temos duas temperaturas. A temperatura TA, que é a temperatura do ambiente, e a temperatura TS, que é a temperatura do sistema. O que é um sistema? Um sistema é uma parte do ambiente separada para o estudo. Ok? Então, quando a temperatura do sistema é maior que a temperatura do ambiente, ocorre uma transferência de calor do sistema para o ambiente. Quando o sistema ele perde calor, nós dizemos que o calor perdido pelo sistema vai ser um calor negativo. Figura 2. Quando nós temos aqui que a temperatura do sistema é igual à temperatura do ambiente, não ocorre uma transferência de calor. Então, nós dizemos que o calor resultante, o calor que sai do sistema é igual a zero. A terceira figura, nós temos aqui que a temperatura do sistema é menor que a temperatura do ambiente. Aí vai haver um fluxo de calor no sentido contrário, que é do ambiente para o sistema. Quando isso acontece, quando o sistema ele recebe, ele ganha calor, nós dizemos que o calor é um calor positivo. Vamos definir agora o que é calor. Calor é energia térmica em trânsito, que ela está transitando de um ponto para outro ponto. Escrevendo agora o que foi explicado o primeiro gráfico, que é a interação entre o sistema e o ambiente, onde o ambiente tem uma temperatura TA menor que a temperatura do sistema, que nós chamamos de TS. Quando isso acontece, ocorre uma transferência, um fluxo de calor em direção ao ambiente, ou no sentido do ambiente. E nós dizemos que esse calor que transita, que sai do sistema, é um calor negativo. Dois. Nesse caso, não existe troca de calor, porque os dois possuem a mesma temperatura. Terceiro, que a interação entre o sistema e o ambiente, onde o ambiente tem uma temperatura maior que a temperatura do sistema. Quando isso acontece, o fluxo de calor é em direção ao sistema. Então, nós dizemos que quando o sistema ele recebe calor, ele está ganhando calor, o calor vai ser um calor positivo. Vamos para a unidade. Em 1948, a comunidade científica decidiu que, uma vez que o calor é energia transferida à unidade de calor, no SI, deveria ser a mesma unidade de energia, que é o Joule. Então, nós temos aqui a transformação que uma caloria é igual a 4,1868 joules. Vamos agora para a absorção de calor por sólidos e líquidos. Primeiro, vamos começar com a capacidade térmica. A capacidade térmica é o C maior, o C grande de um objeto, é a constante de proporcionalidade entre o calor recebido ou perdido pelo corpo e a variação de temperatura que esse corpo ele vai estar sofrendo.
Aí nós temos que a capacidade térmica ela vai ser igual, matematicamente falando, à quantidade de calor Q sobre a variação de temperatura que o corpo vai sofrer com essa quantidade de calor. Ou a capacidade térmica vai ser igual à massa que multiplica o calor específico, que é C menor. Qual vai ser a unidade da capacidade térmica? Ou calorias por grau Celsius, ou joules por Kelvin. Calor específico. O calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa. O calor específico, C pequeno, se refere a uma massa unitária do material de que é feito o objeto. Nós temos aqui, não é, a equação de calor, não é, que provoca a variação de temperatura e não mudança de estado, que é Q, que é o calor recebido ou perdido pelo objeto, igual à massa do objeto, que multiplica o calor específico, que multiplica a variação de temperatura, que pode ser escrita como Δθ ou ΔT. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Qual é a unidade do calor específico? A unidade do calor específico é calorias por gramas grau Celsius, ou joule por quilograma Kelvin. Vamos para os calores de transformação. Existe o calor que provoca uma variação de temperatura e existe o calor que provoca uma mudança de fase ou uma transformação no estado de agregação do meu objeto. Quando um calor é transferido para o corpo, nem sempre a temperatura do corpo aumenta. O corpo ele pode mudar de fase, ou seja, ele pode mudar de estado. A matéria ela pode existir em 3 estados. O estado sólido, que nesse estado os átomos ou moléculas do material formam uma estrutura rígida através de sua atração mútua. Um outro estado é o líquido. Nesse estado, os átomos ou moléculas têm mais energia e maior mobilidade do que no estado sólido. Formam aglomerados transitórios e o material não tem uma estrutura rígida, podendo escoar. A terceira fase é a fase gasosa, onde os átomos ou moléculas têm uma energia maior do que no estado líquido. As partículas não interagem a não ser através de choques de curta duração, podendo ocupar todo o volume de um recipiente. Vamos para a transformação no estado de agregação da matéria. A matéria ela pode existir em 3 estados de agregação, como nós já vimos, e quando ela passa do estado sólido para o líquido, nós chamamos essa passagem de fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos essa transformação de vaporização. Quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de liquefação.
ou condensação. E quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. A mudança do sólido para o gasoso é chamada de sublimação, da mesma maneira que a mudança do gasoso para o sólido. Fundir. Fundir um sólido significa fazê-lo passar do estado líquido ou sólido para o estado líquido. Solidificar um líquido é retirar energia do líquido para que os seus átomos ou moléculas voltem a formar a estrutura rígida de um sólido. Vaporizar um líquido é fazer com que passe do estado líquido para o estado gasoso. Condensar, que é a mesma coisa de liquefação, um gás, exige retirada de energia para que os átomos ou moléculas voltem a se aglomerarem como no estado líquido. Vamos para o calor de transformação. A quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida em forma de calor para que uma amostra mude totalmente de fase é chamada de calor de transformação. E é representada pela letra L. A quantidade total de energia necessária para que uma amostra de massa m mude de fase é Q é igual a m que multiplica L. Temos que LV da água, ou seja, o latente de vaporização da água é 539 calorias por grama, 40,7 kJ por mol ou 2.256 kJ por quilograma. Temos que o calor latente de fusão da água, ou do gelo, né, é 79,5 calorias por grama, que é 6,01 kJ por mol, que é 333 kJ por quilograma.